Hello everybody! Aqui é a Teacher Lívia Silva e hoje a gente vai para a nossa atividade, para a nossa aula de correção da última atividade que eu passei antes do recesso. Lembrando que essa atividade é do livro, na página 30 do nosso livro, O Nono Quesito. É um texto e vocês deveriam pegar os verbos que estão entre parênteses nesse texto para completar as frases do texto, certo? E como vocês deveriam completar, né? Vocês deveriam completar com os tipos verbais que a gente estava estudando antes do recesso, que é o Simple Present e o Present Continuous. Só para dar aquela lembrada, o Simple Present é o tempo verbal que fala das nossas ações cotidianas, do que a gente faz durante o nosso dia a dia. Wake up, acordar, sleep, dormir, have breakfast, tomar café da manhã, take a shower, tomar banho, brush the teeth, escovar os dentes, study, estudar, do homework, fazer tarefa de casa, play videogame, jogar videogames e assim vai. Mas o Simple Present, ele também fala sobre ações, fatos que sejam publicados. Por exemplo, morre 100 pessoas por Covid-19 no Brasil. Diminuiu o número de mortes e hoje morrem 100 pessoas. Então, vejam só, 100 pessoas no Brasil todo morrem. Então, ele disse morre. Esse morre é Simple Present, tá certo? E o Present Continuous vai ser usado para descrever as nossas ações momentâneas, as nossas ações que têm uma continuidade. Eu estou estudando, eu estou escrevendo uma carta, eu estou dançando, estamos comendo, estamos jogando, elas estão cantando. Então, isso tudo, trata-se de ações contínuas que tem uma continuidade que a gente pode chamar também de ações progressivas. Então, ações do meu dia a dia, fatos verdadeiros, em geral, a gente usa o Simple Present. E o Present Continuous vai tratar daquelas ações do momento, das ações contínuas. Cada tipo de verbo desse, eu tenho uma estrutura diferenciada. No Simple Present, a gente só tem os pronomes ou nomes de pessoas e o verbo, e o complemento das frases. Já no Present Continuous, a gente tem dois verbos nessa frase, porque a gente tem o verbo to be e o verbo da ação com ing. Quando eu digo que nós estamos jogando, eu digo we are playing. Então, tem o we, que é o pronome nós, o are, que é o verbo to be, e o playing, que vai acompanhado de ing no final, que vai ser o verbo da ação contínua, jogando, tá certo? Nesse texto aqui da atividade que eu pedi para vocês, a gente tem, deixa eu pegar aqui uma canetinha, a gente tem um texto que foi postado num jornal ou numa revista. Deixa eu dar uma olhadinha, deve ter sido numa revista. E o título do texto é How to Avoid Distractions While Studying. Como evitar distrações enquanto a gente estuda. Ele foi postado em novembro, dia 23 do ano de 2013. Aí começa o texto. Let's start with a scenario. You are, o verbo é try. E a gente vai ter que botar o verbo try aqui dentro desse espaço. Como é que a gente vai fazer isso? Se eu tenho aqui o pronome you e tenho o verbo to be are aqui, que ele está contraído, eu já sei que quem vai ter que vir aqui é o verbo trying. Olha a canetinha lenta. O verbo trying. Por quê? Porque eu tenho aqui uma ação contínua. Let's start with a scenario. Ele está fazendo uma descrição. Vamos começar com um cenário. You are, primeiro, se eu tenho esse are aqui, eu não posso usar o Simple Present. Eu tenho que usar o Present Continuous, porque foi ele que eu disse a vocês que precisa do verbo to be e do verbo principal, não foi isso? Então, eu tenho aqui, vamos começar com um cenário. Você está, e eu tenho o verbo try, que significa tentar. Então, você está tentando, por isso que fica trying.
acompanhado de ing no final, certo? You are trying to study for your upcoming finals while working a full-time job. Então, você está tentando estudar para as suas provas finais enquanto você tem um trabalho do dia todo. Vamos dizer aí 12 horas, né, de trabalho. Your phone blow up. Blow up é o verbo que eu vou ter que completar aqui. Eu não tenho verbo to be aqui, mas lembram que a gente está descrevendo um cenário. Então, ele está dizendo, your phone is blowing up. Vocês vão completar aqui com o verbo to be is, porque se trata do phone. Então, phone é um objeto, seria it. Depois do is, eu vou botar o verbo blowing. Lembrando que quem ganha o ing é o verbo blow, porque ele é o verbo principal. Esse up é como se fosse uma preposição que complementa o verbo. Então, vocês devem completar assim, certo? Your phone is blowing up, ok? Então, your phone is blowing up with social media updates, and your computer is constantly remind you of all of your new emails and all of the texts coming from your cell phone. Então, vamos entender o que é que ele está dizendo aí. Depois de ele dizer que você está tentando estudar para as suas provas finais enquanto você trabalha no emprego o dia todo, ele diz que o seu celular, your phone, o seu celular está explodindo. Então, blow up significa explodir. Com o is e o ing, ele fica blowing up, está explodindo. Com as atualizações das mídias sociais, e seu computador está constantemente lembrando você de seus novos e-mails e também dos textos, né, vindos do seu celular. Então, esses textos aqui que ele menciona são mensagens do celular, ok? Então, seu celular está explodindo com as atualizações das mídias sociais. E seu computador está sempre lembrando você de seus novos e-mails. Aquele barulho plim, plim, dos e-mails chegando. E todas as suas mensagens vindas do seu celular. Oh no! To mention, your kids run around the house and constantly begging for your attention. Ainda tem mais, eles aqui. Não podemos esquecer de mencionar que suas crianças, seus filhos, no caso aqui, deve ser uma pessoa adulta que tem filhos para estudar, ou a gente sabe, né, que existe a gravidez na adolescência, então, ou então pode até ser irmãos, sei lá, e sem mencionar que seus filhos estão o quê? Run around. Run around significa correndo em volta. Então, se aqui eu tenho no plural kids, o verbo que eu vou usar vai ser o verbo to be are, para dizer que seus filhos estão. Então, eu tenho que usar are. Depois desse are, que é o verbo to be, eu vou precisar de run. Run é o verbo principal que eu vou completar com ing. Are running around. Aí eu lembro da regrazinha, ó. Run, ele é formado por consoante, vogal e consoante. Então, o que é que eu faço em verbos curtos que tem essa terminação? Eu repito a última letra para depois acrescentar o ing, ok? Então, vai ficar, not to mention, your kids are running around. Escreve o around, tá? Porque é muito grande e vai comer muito tempo aqui. Mas escreve o around aqui, ó. Your kids are running around the house and constantly begging for your attention. Então, sem mencionar que seus filhos estão correndo pela casa toda e o tempo todo implorando. Begging significa implorando pela sua atenção. Aí depois a gente continua o texto aqui, né? How on earth can you focus with all the distractions that are in your life? How on earth significa é uma expressão que significa
como, por exemplo, como é que você vai conseguir fazer isso? Como diabo, de que jeito você vai conseguir fazer isso, ok? Então, how on earth é essa expressão, que é uma expressão nossa que agora no momento eu estou esquecendo um pouco, mas é uma expressão nossa que tem esse significado, assim, de que forma eu vou conseguir fazer isso, né? De que jeito, com todo esse tormento. Deixa eu só procurar aqui rapidinho para me lembrar da expressão ao pé da letra. Deixa eu ver aqui, pronto. Não foi bem, foi ao pé da letra. Deixa eu ver aqui para vocês rapidinho. Então ele quer saber, né, de que forma você vai conseguir se concentrar com todas essas distrações na sua vida. Pronto, aqui, ó. Se você, cadê? É isso. Isso, olha aí, lembrei, procurei aqui agora e achei. Por que diabo, por que raio, ok? Então, é isso que significa a expressão how on earth. Por que diabo, por que raio, ou como, né, você vai conseguir fazer isso. Então, depois disso ele tem I have two simple suggestions to take distractions away or at least ease the burden or worry. Então ele quer dizer aqui para vocês que tem duas sugestões simples para tirar essa distração ou para pelo menos diminuir o peso delas e a preocupação. Se ele está querendo sugerir uma coisa que ele tem, então a única coisa que você vai fazer aqui é repetir o verbo have. Então vai ficar I have, somente, ok? Você não vai acrescentar mais nada, porque aqui a gente tem uma frase no simple present, ok? Então, I have two simple suggestions. Eu tenho duas simples sugestões para tirar essas distrações ou pelo menos diminuir o peso delas ou a preocupação. Continuando, a primeira sugestão que ele dá é set time and set place. Então, set time, separe um tempo, pode ser arrume um tempo, and arrume um lugar, separe um lugar. You have heard it a million times. Você já escutou isso milhares de vezes. When you study, set aside a specific time and place for your studies every day. Eu marquei esse every day aqui porque vocês podem responder isso daqui sem mesmo saber o significado de nada disso que eu acabei de ler. Apenas quando vocês veem essa expressão every day e se lembram que every day significa todos os dias, sendo assim, é um complemento do simple present que trata das nossas ações cotidianas, eu já sei que aqui eu vou ter que completar com esse verbo dentro do simple present. Se eu vou completar com ele no simple present e o pronome é you, ele está aconselhando você a set aside, eu já sei que eu só vou repetir aqui, ó, set, eita, letra feia, set aside, ok? Oi? Enfim, quem não conseguir entender, sabe que é só repetir esse verbo aqui, do mesmo jeitinho que está no espaço do espaço aqui do texto, ok? E o que é que essa frase quer dizer? Você já escutou milhares de vezes que quando você estiver estudando, você precisa separar, set aside, separar um lugar específico e um tempo específico para seus estudos todos os dias. Não é uma vez na vida, não, todos os dias. Make it known, aqui ó, make it known that you are in this place at this specific time. Então, deixe as pessoas saberem, né? Deixe sabido, ou seja, avise que quando você estiver neste lugar específico e nesta hora específica, você vai estar o quê?
estudando. Então, se você vai estar estudando, a gente vai precisar daquele are, que é o verbo to be, que combina com o pronome da frase, que é you. So, you are studying, que é o verbo que eu tenho no texto, com o acréscimo do ing, ok? Pronto. Então, nesse segundo verbo aqui, eu vou precisar botar ele no present continuous, porque eu estou me referindo a uma ação contínua. Avise, make it known, ao pé da letra, seria isso, deixe sabido. Mas quando a gente traduz para a nossa língua, a gente traduz de acordo com a nossa língua. Então, como fica melhor na nossa língua? Avise. Então, avise que quando você estiver neste lugar, nesta hora específica, você está estudando. And to not bother you during those hours. Então, você está estudando e peça para que não te atrapalhem. Esse bother significa atrapalhar, ok? Peça que não te atrapalhem durante estas horas, ok? The second point, né, o segundo conselho que ele dá é sectional positive reinforcement. Então, ele reforça o lado positivo da separação de um tempo, de uma hora para você estudar. Eita, soltaram os cachorros agora. This method is usually used in reference to raising kids, but it still apply to yourself. Então, vamos terminar, né? No matter how old you are. Então, ele diz aqui que esse método de reforço, né, de colocar mais esforço na questão positiva, é um método usado em referência para crianças que estão crescendo, mas que pode ser aplicado para você. Então, que pode ser aplicado. Aqui eu não tenho nenhuma ação contínua, então eu vou ter que pegar esse verbo e colocar ele no simple present. Como o pronome que eu tenho aqui é still, o pronome que eu tenho aqui é it, terceira pessoa do singular, eu vou precisar acrescentar nesse verbo o plural. Então, como ele termina em Y e antes do Y eu tenho uma consoante, eu vou cortar esse Y e vou botar I, E, S, certo? Todas as frases afirmativas do simple present, quando vão se referir à terceira pessoa do singular, elas precisam ganhar esse plural. Quando o verbo termina em Y e antes do Y eu tenho uma consoante, eu preciso tirar o Y e botar IES, ok? Para poder fazer o plural desse verbo. Então, vai ficar assim. This method is usually used in reference to raising kids, but it still applies to yourself, no matter how old you are. Então, esse método é geralmente usado para crianças que estão em crescimento, mas se aplica a você, não importa o quão velho você seja, ou não importa qual seja a sua idade. Start each study session with a checklist of things that you need to accomplish. Então, ele está aqui falando como você deve começar a estudar. Ele diz, comece cada sessão de estudo com uma listazinha, né, com um checklist, com uma lista de coisas, um checklist, uma lista de coisas que você precisa accomplish, ou seja, precisa concluir, precisa terminar. Starting from what? Need é o verbo que eu preciso colocar aqui. To be finished first. Aí ele diz que você deve começar começando pelo que você precisa terminar primeiro. Se eu falei começando pelo que
você precisa terminar primeiro. Eu não tenho present continuous aqui, então eu só repito o verbo need do jeitinho que está no parênteses, certo? Porque está no simple present. Começando pelo que você precisa terminar, ok? O terceiro ponto, né, não tem nenhum verbo para a gente completar, mas vamos ler porque é importante a gente saber. Use technology to your advantage. Então, ele indica que se use a tecnologia para vamos dizer assim, use a tecnologia de um jeito que lhe beneficie, né, para o seu benefício próprio. A tecnologia hoje is the single most important factor. Então, ele diz que a tecnologia hoje é um fator mais importante for business and individuals alike to become more efficient and help you get more done in less time. Então, ele diz, não é isso, que a tecnologia é o fator mais importante para o comércio, for business, comércio ou business, a gente também pode entender o mundo de empresários e vai. And individuals are like to become more efficient. Então, não é só para o comércio, não é só para o mundo dos empresários. Também é importante para nós como indivíduos, não é? Que querem o quê? Que querem tornar mais eficiente o tempo, né? O nosso tempo. Além de tornar mais eficiente o tempo, a gente quer fazer mais coisa em menos tempo, tá certo? Então, esse é o nosso texto, né? Vocês acompanharam aí as palavras que nós deveríamos completar. No total foram, deixa eu ver aqui, só pra gente, foram 1, 2, né? 3, 4. A primeira ficou trying, a segunda is blowing up, a terceira are running, não esquecendo de aumentar o N, a quarta have, a quinta palavra apenas set aside, só repetir do jeitinho que está lá entre parênteses, a sexta you are studying, acrescentando ing, a sétima, applies, no simple present, acrescido do plural, porque está se referindo à terceira pessoa do singular, it. E a última, need, né? Só repetindo o verbo aqui, need, que significa precisar. Ok? Esse texto tanto ajudou a gente a compreender o uso do simple present e do present continuous, como também ajuda a gente a separar, né, a aprender como estudar, separar um tempo, separar um lugar e também saber que estudar não é só uma vez na vida, tem que ser feito todos os dias, ok? Bye, bye, até a próxima!